Olá pessoal, meu nome é Thales Maltês e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o produto de um número real por um vetor. Vamos tratar da operação vetorial de multiplicação, mas não é uma multiplicação qualquer. Nunca podemos fazer uma multiplicação entre dois vetores. Devemos sempre fazer a multiplicação entre um número real e um vetor. E esse resultado vai me gerar um novo vetor e nós vamos estar denotando como vetor P. Esse vetor P ele deve conter módulo, direção e sentido. O módulo desse vetor produto vai ser exatamente o produto entre os módulos. Ele vai ter que manter a mesma direção de V em todas as situações e o sentido do nosso vetor produto vai depender de que se n for positivo ou negativo. Caso n seja positivo, nós devemos manter o sentido de V. Caso tivermos um valor negativo, devemos inverter o sentido de V. O que queremos dizer é o seguinte: se você tiver um vetor V que tem essa direção, o sentido da esquerda para a direita e que tem um módulo 2, considere que cada quadradinho desse aqui representa 1. Então ele teria o módulo 2. O que devemos fazer para encontrar o dobro desse vetor V? Como devemos proceder para encontrar o vetor 2 vezes V? Devemos encontrar primeiramente a direção e o sentido. Como ele é positivo, vai acabar mantendo o sentido, né? Vai ter que manter a mesma direção, sendo horizontal, e o módulo dele, o tamanho, vai ter que ser 2 vezes maior do que o do vetor V. Observe o seguinte: se tivermos um número negativo, devemos inverter o sentido do nosso vetor produto. Assim, nós temos um vetor que é 2 vezes maior do que o oposto de V. Vocês conseguem perceber isso? Caso tivermos um número negativo, nós devemos simplesmente inverter o sentido do nosso vetor original V. O sentido que era da esquerda para a direita vai acabar se tornando da direita para a esquerda. Mas a ideia é a mesma. E na verdade, deixa eu dar uma pincelada do porquê. Quando você quer encontrar o vetor 2V, na definição de multiplicação, nós estamos fazendo uma soma repetida do vetor V. Nós, na verdade, estamos fazendo o V mais ele mesmo. E fazer a soma vetorial, nós já sabemos, devemos conectar os dois vetores e finalmente ligar o vetor soma, que sai da origem do primeiro e vai até o final do segundo, fazendo com que ele dobre o seu tamanho, mantenha a direção e o sentido. Caso estivermos trabalhando com um número negativo, como menos 2, esse valor negativo acaba passando para a grandeza vetorial. Ou seja, nós estamos fazendo, na verdade, 2 vezes menos V. E menos V é o vetor oposto a V. Quem seria o vetor menos V? Seria o vetor com o mesmo tamanho, mesma direção, mas de sentidos opostos. Menos V. E observe que eu estou somando aqui, ó, menos V 2 vezes. Vamos tentar resolver o seguinte exercício. Vamos representar graficamente o vetor soma 2A mais 3B e calcular o seu módulo. Primeiramente devemos encontrar o produto 2A e o produto 3B para somente depois realizar a soma que desejamos. Este é o vetor A. Em vez de olhar ele como 2 vezes A, eu vou encarar ele como uma soma A mais A. Então como é que eu faço para realizar essa soma? Eu tenho que pegar o primeiro vetor e conectar com o outro vetor. Devemos sempre conectar o início do segundo vetor com o final do outro e traçar assim o nosso vetor soma, 2A. O mesmo raciocínio eu vou usar para o vetor B. Em vez de olhar isso como uma multiplicação, nós vamos olhar como uma soma. Ficaria B mais B mais B. Ou seja, estamos fazendo uma soma repetida do vetor B 3 vezes. Usando as observações anteriores, nós vemos que ele vai manter o mesmo sentido, a mesma direção e vai ter um módulo 3 vezes maior. Em outras palavras, nós podemos fazer logo um vetor 3 vezes maior do que o B, que mantém a mesma direção e sentido, ou poderíamos fazer somente a soma dos 3 vetores, resultando assim no vetor soma que estamos procurando. Logo, nós temos agora o vetor 2A e o vetor 3B. Vamos encontrar finalmente qual que é o vetor 2A mais 3B. Para somar, nós devemos conectar os dois vetores. Pronto, agora já temos os dois vetores que desejamos somar. Vamos fazer então. E para realizar a soma, nós devemos seguir a ordem de 2A mais o vetor 3B. Então primeiro eu vou desenhar o vetor 2A. E o vetor B deve ser iniciado no final do vetor A, conectando assim e aplicando a regra que conhecemos em vídeos anteriores. Essa regra me permite traçar um vetor que sai da origem do primeiro e leva até o final do segundo, fazendo assim o nosso vetor soma 2A
mais 3b. Entretanto, isso aqui só me garante a direção e o sentido no nosso vetor soma. Para encontrar tamanho, o módulo do vetor soma, devemos olhar também para o módulo dos outros dois vetores que estamos somando. Qual que é o módulo do vetor 2a? 4 unidades. Estamos considerando que cada um desses quadrados representa 1. Qual que seria o tamanho do valor 3b? Seria de 3. E o nosso vetor soma desconhecido representa x. Como é que devemos proceder para fazer aqui agora? Devemos observar agora isso aqui como um triângulo retângulo, onde a hipotenusa, o teorema de Pitágoras para o triângulo, falando que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Como devemos resolver primeiro os expoentes, nós temos 16 mais 9, então x ao quadrado é igual a 25, o que vai implicar que o valor de x tem que ser igual a 5. Então, temos aqui o vetor 2a mais 3b, com direção e sentido, e o tamanho desse vetor vai ser igual a 5. Vamos ficar por aqui, espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para todos. Se você me acompanhou até agora, compartilhe, curte esse vídeo, manda para o seu colega que está estudando vetores e pede para ele se inscrever e curtir o vídeo também. Tamo junto e até o próximo conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.